Sessão ordinária do dia 28 de agosto de 2018. Solicito assessoria de comunicação na pessoa da senhorita Giana Pontalti para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da casa. Correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando providências para que seja realizado estudo de viabilidade para a construção de uma parada de ônibus em frente à empresa ZC Materiais de Construção. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário dos projetos números 126, 131, 132 de 2018, de origem do Poder Executivo Municipal. São apenas estas as correspondências expedidas. No grande expediente, liderança da situação, vereador Moacir. Liderança da oposição, vereador Osvaldo. Abro mão. Liderança do PDT, vereador Fernando. Liderança do PMDB, vereador André. Abro mão. Liderança do PP, vereador Marcelo. PSB, vereadora Rita. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, demais presentes. Vou ocupar minhas falas hoje para dar uma notícia que não muito agradável, mas que foi inevitável, que foi a questão do morador de rua sair lá da minha casa, o Ronaldo. Saiu, então, levando os... Eram 12 cães, mas 2 cachorrinhas deram cria lá, e uma das controvérsias foi essa, porque ele não queria que castrasse os bichinhos. Então, a gente teve um problema, porque um cachorrinho dele precisou de veterinário, esse cachorrinho acabou indo a óbito e ele se revoltou. Então, com o passar dos dias lá em casa, ele foi se mostrando uma pessoa assim, arrogante e agressiva, e não aceitava que a gente conversasse com ele. Quando levei ele lá para o meu quintal e que fizemos a casinha, a gente ia fazer melhorias, ia fazer um banheiro, ia fazer uma cozinha. Na verdade, a ideia era resgatar o Ronaldo da rua, mas era uma questão que ele não queria. Depois se descobriu que ele fazia uso de álcool e de outras coisas, e começou a ficar complicada a situação lá em casa. A segurança da minha família, através dele, ameaçava. Então, ele chegou a exigir que eu pagasse um frete para levar ele de volta a Rosário do Sul, e depois também ou que alugasse uma casa para ele se mudar com os cães. O meu coração partiu de ver os bichinhos sair naquela situação, porque aquilo está errado, porque todos os animais, segundo a lei, são tutelados do Estado, e eles merecem respeito e cuidados, e a forma desses cãezinhos dentro daquele carrinho não está certo, né? Fêmea misturada com macho, as cachorrinhas entrando no cio e procriando, aquilo está completamente errado, mas eu não pude bater de frente com ele na minha casa por uma questão de medo, por se tratar de uma pessoa agressiva, não é? Então, fiz contato com a assistente social, lá com a secretária, lá em Rosário do Sul, para a gente buscar uma saída, porque Rosário do Sul tem só 4.000 habitantes, para que ela colocasse no rádio um anúncio pedindo que a família viesse buscar ele, para levar ele com os seus cães, mas até agora eu não tive retorno. A gente está divulgando a foto dele no Face, para que quem conheça a família dele, que venha buscar ele, porque a situação dele na rua não pode continuar. Ele não pode ser recebido em casa de passagem com aquele número de cães, ele não libera os animais para que vão para outro lugar. Então, a situação se complicou, eu não tive o que fazer, aí eu pedi para ele que procurasse outro lugar para ir. Ele não conseguiu alugar casa, porque ninguém vai alugar casa para ele com os cães. Quando ele chegou lá em casa, ele me disse que precisava de um lugar tranquilo para deixar os animais para poder reciclar. A princípio, né, então, deixa os cães aqui no quintal e vai reciclar. Mas agora, com os cães dentro do carrinho de reciclagem, os animais naquela situação, né, me partiu o coração. Eu lamentei muito isso, mas foi uma situação inevitável. Eu lamento muito, gostaria muito agir com o coração, né? Se tivesse agido com a razão, não teria levado ele lá para casa, mas aconteceu isso. Lamentavelmente, o Ronaldo está na rua de novo, disse que não vai embora, vai pedir dinheiro na sinaleira. Então, é complicado. A gente quis ajudar, né? Muitas pessoas nos ajudaram, trouxeram doações para ele. Ele chegou a dizer que eu estava ganhando muito dinheiro às custas dele, divulgando os pedidos de ajuda dele no Face. Então, ele é uma pessoa agressiva, arrogante, e não aceitou a nossa ajuda. Então, era isso. Eu quero esclarecer isso para a opinião pública, que o que realmente aconteceu foi isso. A gente vai estar fazendo uma postagem esclarecendo.
Então, era isso. Lamentavelmente, o Ronaldo voltou para as ruas. E disse que para Rosário do Sul ele não quer mais ir. Então, sem mais, obrigada. É só para esclarecer. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. Liderança do PT, vereador Douglas. PTB, vereador Marcos. Nas explicações, vereador Valdemir de Oliveira. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos acompanham no plenário, pela internet. Senhor presidente, ontem, como eu tinha falado a respeito dessa droga, muitas pessoas, até aqui mesmo, companheiros da gente, deram risada, acho que estão meio desinformados até concordo com o vereador Aldo, quando a gente tem que chamar a atenção de muitas pessoas aí, quando a gente está falando, que ele está coberto de razão, porque a gente não fala nada aqui, muitas vezes a gente pode cometer alguma gafe, alguma coisa assim, mas eu até procurei me aprofundar mais a respeito dessa droga aí, né, para que os colegas certifiquem aí, né, acho que tem internet, está tudo mais fácil de pesquisar as coisas aí, para que a gente fale uma coisa aqui, inclusive o senhor deu uma risadinha ali, presidente, isso aí é bom para servir de exemplo, o senhor que tem que dar o exemplo para os outros aí. Então, assim, eu quero só ler um pouquinho aqui, senhor presidente, sobre essa droga aí que já se encontra no nosso país. Né? Você vê pessoas sob efeito do pó de macaco, né, se chacoalhando, seus braços agitando, gritando e berrando. O pó de macaco é uma droga que está em circulação há vários anos. É um estimulante de nome científico, MDPH, PHP, tá? No Reino Unido é classificado como droga de classe B, ou seja, entre a mais perigosa e C menos perigosas. É semelhante a MDPV, né, substância muitas vezes contida em droga chamada de sais de banho. Não porque pareça sais de banho, mas porque teremos o formato terem o formato de pó branco ou cristais. Essa droga contém catinona, que induz a liberação de dopamina, e é uma substância encontrada em plantas cati, nativa de árvores tropicais na África Oriental e de países da Península Arábica. São ilegais na maioria dos estados dos Estados Unidos. Caso de ataques de mordida na Flórida foram ligados ao uso de sais de banho, mas sua ligação nunca foi provada. O pó de macaco, ou MDPHP, também é uma da família de drogas de catinonas, que inclui o estimulante natural, CAT. A droga pode impedir que o usuário sinta dor, presta atenção, sintam dor e faz com que eles tenham alucinações, tornando-os imprevisíveis. Vendido por 2 libras esterlinas a porção, o equivalente a R$10. O pó de macaco é usado por muitos moradores de rua da cidade. Só para todo mundo ficar meio ciente aí, senhor presidente, aí, para que outra vez que a gente fale aí, daqui a pouco cai em risada e pessoas que não se certificam, sendo que tem as redes sociais na frente, né? Primeiro a gente tem que certificar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereador Papado, pela informação bastante produtiva aos colegas. Vereador André Rokoski. As pessoais, senhor presidente? Pessoais. Vou abrir mão. Vereador Fernando. Senhor presidente e demais colegas, uma boa tarde a todos. Ontem falava na sessão ordinária sobre 2 questões. Uma relacionava as estradas do interior, especialmente ali na região do Refugiado. E outra, a questão, um pedido de donativos à família do João Vitor Mondadori. Como vim a público falar das 2 questões, volto a público agradecer na questão do João Vitor Mondadori
alguma movimentação já na postagem que fizemos e pessoas já interessadas em ajudar. A gente fica grato pela família e não se surpreende, porque a nossa comunidade de Vacaria é assim mesmo. Ela prontamente a um evento dessa forma estende a mão, ajuda, auxilia. E pedimos que quem pode fazer essa doação para a família comprar a cama hospitalar especial, que faça, está ali no nosso Facebook, que faça o depósito. Ficou então numa conta da Simone, que é uma pessoa prima da família, pois no nome da família não tem como ser feito devido a alguma ação judicial com uma outra empresa do ramo médico. Então ficou o pedido ali da família para que fizesse esse esclarecimento, que é de confiabilidade essa pessoa, essa conta é a única conta que está recebendo algum auxílio para essa família. Sobre as estradas do interior, muitas manifestações de muitas pessoas lá daquela região dão conta que não houve informação má reportada por nós, pelo nosso gabinete, ou aqui usando desse microfone, e peço aos vereadores de situação, peço ao Executivo Municipal que realmente, com muita responsabilidade, dê uma olhada nas estradas ali do Refugiado, nas estradas da Raia Gaúcha, da Santa Luzia, pois não foi somente uma pessoa lá da Raia Gaúcha que reclamou, e sim de toda essa região a qual eu falo. Não é de agora, é de antes das chuvas mesmo. A explicação que a Secretaria de Obras dá é que as máquinas estariam na Fazenda Estrela, mas eu acredito que a Fazenda Estrela também precise, mas não é só lá o lugar de se fazer o trabalho dessa secretaria. Eu acho que eu penso que tem que ser abrangido todo o interior, assim como aqui na cidade. Muita gente na postagem coloca ali, se no interior, se na cidade está ruim, imagine no interior. Então fica aqui o nosso pedido, o nosso apelo, que aqui a gente não vem com irresponsabilidade de dar uma notícia ou um pedido de uma demanda de uma população, que eu creio que dificilmente alguém vai nos procurar e fazer uma mentira, né, nos passar algum trote, e realmente a gente esteve no lugar, viu o problema e trouxemos aqui. Então fica ainda esse pedido que não foi solucionado. Algum vereador que não se inscreveu nas pessoais gostaria de usar a palavra? Presidente, só para fazer um registro brevemente, hoje pela tarde nós tivemos reunião da comissão especial que está analisando o Código Tributário. O vereador André, a vereadora Selmari estiveram presentes, e nós convidamos para amanhã às 15 horas o secretário Jorge, para que ele esteja presente na comissão, numa outra reunião que nós vamos fazer, para que ele possa esclarecer alguns pontos do código que em discussão a gente não conseguiu entender corretamente. Então já quero estender também o convite a todos os colegas, isso foi um pedido do próprio secretário, para que amanhã às 15 horas, aqueles que puderem, estejam presentes na reunião da comissão especial que está analisando o Código Tributário. A gente vai buscar fazer essas reuniões com uma certa celeridade, até porque nós já temos audiência pública marcada, e acredito que na sequência da audiência pública o projeto já irá à votação. Então, reforçando para os colegas, amanhã às 15 horas, se puderem estar presentes, é bom para ter os esclarecimentos e também para trazer os questionamentos que acham pertinentes. Então, só para repassar aos colegas este convite. Beleza. Vereador Douglas, depois o vereador Aldo. Presidente, boa tarde, presidente, colegas. Só pedir desculpa pelo atraso, mas estava em reunião com alguns doutores aí para a gente ter também um parecer técnico sobre a nossa CPI, que a gente está findando o prazo para a entrega do relatório. E gostaria, presidente, de pedir o adiamento, gostaria de conversar até com o vereador André, com relação ao projeto de lei 019 de 2018, o qual denomina Escola de Educação Infantil Nayara Soares Gomes. Acho louvável a atitude do vereador André. Acho que a sua intenção
é a melhor. Realmente eu acho que é um crime que não deve ser esquecido. Sei também que, pela competência que o vereador tem, pelos projetos que tem apresentado nessa casa, o mesmo já fez algumas consultas a psicólogos e com relação ao nome. Porém, pediria, vereador, se assim Vossa Excelência entender, para que a gente pudesse fazer o adiamento dessa votação, para que, pelo menos é o meu posicionamento, assim, não sei se mais de algum colega, para que a gente estudasse um pouco melhor com relação ao nome. A intenção sei que é das melhores, porém, vejo da seguinte forma: se convém uma escola infantil ser lembrada por um crime bárbaro que aconteceu, acho que a gente poderia ter talvez algumas outras formas de lembrar, sei lá, através de alguma medalha, alguma lei, algo assim, sei lá como funciona, tipo, como é Maria da Penha, por exemplo, é algo que pune e não algo que homenageia. Então, assim, não que seja totalmente contra, vereador, mas gostaria, pelo menos da minha parte, de pensar um pouco melhor, talvez a gente achar uma forma de que isso fosse feito, mas é só uma sugestão. Confesso que se for a voto hoje, infelizmente votarei contra, por não ter um posicionamento concreto se seria isso o ideal para uma escola infantil. Era isso, presidente. Vereador Aldo. Senhor presidente, demais edis desta casa, aí, vereador Papato, às vezes eu tenho que concordar com a Vossa Excelência que, às vezes, o sentimento da pessoa trazer uma informação a esta casa e, às vezes, pouco não ser ouvido, mas vamos deixar assim, vereador Papato, porque o senhor está de parabéns, porque há preocupação, sim, aí nas drogas. Eu, para falar a Vossa Excelência, hoje levei mais um adolescente aqui de Vacaria com problemas de drogas a Caxias do Sul. Já ultrapassamos a casa de 70 e hoje, ao chegar ao gabinete, tem mais 3. Inclusive, ontem, senhor presidente, quero agradecer o apoio da Brigada Militar de IP, onde que resgatamos um vacariano que fazia 25 anos desaparecido, que estava no mundo da droga, Papado. 25 anos, se encontra hoje no Hospital Nossa Senhora de Oliveira, graças à Defensoria Pública e o Poder Judiciário. Já foi expedido aqui à Prefeitura Municipal, à Secretaria da Saúde, que imediatamente ache uma clínica aí que possa atender pessoas com problemas aí psiquiátricos. Então, é preocupante, sim, Papado. É preocupante porque a droga está tomando Vacaria. E na mesma visita hoje, eu também passei pelo hospital aí geral, em Caxias do Sul, e visitei a ala onde que pessoas com câncer se encontram, e fico triste, Papado, fico triste porque inúmeras pessoas de Vacaria se encontram lá com câncer, e Vacaria está sendo uma das primeiras cidades do Brasil, não sei se eu não tomei a informação errada, Vanessa, mas depois vem Monte Alegre. Então, alguma coisa nós vamos pedir já providência, pedir apoio da UGS de Caxias do Sul, para que faça um estudo, ver o que está acontecendo, porque tantas pessoas com câncer do município aqui. Então, está se tornando assim um hábito de todo dia baixar uma pessoa aí no Hospital aí geral de Caxias para fazer quimioterapia aí. Então, é preocupante, Papado. Mas a sua indicação e a sua indignação, às vezes, é bem válida, sim. Pode ter certeza, porque quem não conhece alguém, qual dos vereadores que não passou aqui, alguém solicitando que internasse o filho com problema de droga. Mas vamos fazendo a nossa parte, Papado. Às vezes, a gente pode ser meio grosso, meio rígido aqui dentro, mas existe um Criador, existe um Deus que sabe o nosso coração, sabe a preocupação que temos. Não vamos deixar, Papa, não vamos deixar de ter nossas raízes aqui, que é daquele povo pobre, aquele povo do bairro lá, que precisa sim, e está preocupado. E eu digo novamente aqui,
o traficante, não dá para ser chamado traficante aqui, né? Vacaria temos só uns pés de chinela aí que compro, Douglas, aí roupinha de varal. Olha que se viu agora, eu sou traficante comprando paninho, calcinha, cueca. Isso aí para mim é uns pés de chinelo que não tem vergonha, que só destrói. Tem que morrer assim numa cadeia aí, sabe? Eu me sinto falta, papado. Às vezes daquela lei que do tempo do mão preta, né? Pegar fora do horário aí tem que passar o laço mesmo assim, e pegar vendendo droga, porque não imagine, tá? Eles pensam que vende uma droguinha ali, uma pedra por R$5, mas é que acaba viciando um adolescente, que não tem retorno depois, apenas pela primeira vez, papado. Então tem coisas aí que tem que mudar, sim. A penalidade aí, o Código Penal tem que mudar para quem vende droga, e tem que mudar bastante. Mas eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, e que o João leve lá, né? O João como fosse meu filho aí, o João, o tio Ruja foi gerente aí da Corsã, né, Graceutim? O Léo, o tio Quita, o Mica e o João, que foram pessoas aí muito importantes na minha campanha, como o Iago, né? O Iago, Douglas, aí, um dia eu encontrei 8 horas da noite, né? Num domingo, eu machucado, o Iago estava entregando o santinho do tio, né? Então, o Iago é muito importante aqui, pessoas aí que a gente tem que ter carinho, né, Iago? O tio fica muito agradecido por você aí, é meio chorão, igual o tio Ado aí, mas o tio, você não pode ter certeza, papado, que a gente tem personalidade, sabe as pessoas que nos ajudaram aí e quem nos dá valor aí. Era isso, senhor presidente. Na pauta, projeto de lei executiva número 136 de 2018, na terceira discussão. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, a LDO. O projeto objetiva traçar metas para a elaboração do orçamento municipal relativo ao ano de 2019. Presidente, podemos fazer a discussão em bloco? Alguém se opõe? Por favor, já leia todos em bloco. Projeto de Lei Executivo número 142 de 2018, em segunda discussão. Abre crédito especial no orçamento em execução. A abertura de crédito no valor de R$ 3.500 será destinada ao Comad para auxiliar na 4ª Corrida do Bem dos Campos de Cima da Serra, que acontecerá em dezembro. O referido valor será suportado pela redução do orçamento do Poder Legislativo. Projeto de Lei Executivo número 141 de 2018, em primeira discussão. Autoriza suplementação no orçamento em execução. A suplementação no valor de R$ 268 mil tem por finalidade o pagamento do parcelamento do INSS do município, o qual aderiu ao Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados e Municípios. Projeto de Lei Legislativo número 17 de 2018, de autoria do vereador André Rokoski, do MDB, em segunda discussão. Altera o artigo 11 da Lei Ordinária de número 3.866, de 2016. O projeto objetiva deixar estabelecida a necessidade de requerimento prévio ao presidente da Casa, em caso da necessidade por parte do vereador para retirada antecipada das sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, sob pena de descontos salariais em caso de descumprimento da lei. Com a palavra por 5 minutos, liderança do governo, vereador Moacir Bossardi. Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu gostaria de pedir a retirada do projeto de lei 017 de minha autoria. Está retirado, vereador. Muito obrigado, presidente. Liderança da oposição, vereador Osvaldo. Senhor presidente, eu gostaria de novamente retomar nessa questão do nosso orçamento municipal para o ano de 2019. Essa reunião que nós vamos ter amanhã com o secretário Jorge, ela é importante, primeiro, pela questão do Código Tributário em si, para que a gente possa dirimir algumas dúvidas. Mas ela se torna ainda mais importante para que, na análise do Código Tributário, a gente já perceba o impacto que ele terá no orçamento do ano que vem. E por que eu digo isso? Porque, pelo que eu olhei por cima do nosso projeto orçamentário para o ano que vem, parece-me que já se considera a eventual aprovação do Código Tributário. É um direito do governo, obviamente, de fazer essa projeção, não se questiona quanto a isso.
Porém, eu gostaria de lembrar também que no ano passado, a proposta orçamentária para 2018 já foi feita considerando que o Código Tributário do ano passado, que estava aqui na casa, seria aprovado. Como ele não foi aprovado, algumas questões de programação de despesas da administração foram feitas em cima daqueles números, daquela projeção orçamentária que se tinha, considerando já a aprovação do Código Tributário. E, por consequência, já houve esse alegado déficit que a administração está apresentando à comunidade, do qual eu já falei e retorno a falar, discordo, porque nós tivemos acesso a alguns outros números que, mesmo com o código não tendo sido aprovado, a arrecadação do município, considerando a inflação, foi atingida com sucesso. Porém, se caso se considere para a formulação da proposta orçamentária a aprovação do Código Tributário e a Casa entenda que, por não aprovar isso, o município não pode projetar os seus gastos com dinheiro que não virá. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, até para a questão de formularmos emendas. Amanhã, quando o secretário Jorge estiver na reunião, vou perguntar para ele se já está sendo considerado a suposta aprovação do Código Tributário para a formulação do nosso orçamento. Caso não esteja, nós precisaremos juntos, então, ou até devolvendo esse projeto para a administração pública para que refaça e se readequade. Caso seja aprovado o Código Tributário, que esse valor a mais entre como uma receita, entre aspas, extraordinária, para que ela seja usada para outras questões. O que não se pode acontecer, isso por uma questão de responsabilidade com a coisa pública, é que se aprove uma proposta orçamentária, que é a base da administração, considerando um projeto que não se sabe ainda se será aprovado ou rejeitado nessa casa. Então, só por uma questão de precaução, repito, pelo que lhe penso que já está sendo considerado, posso estar enganado, torço para que esteja enganado, mas esta questão do Código Tributário, como é uma pauta que nós ainda estamos discutindo, como é uma pauta muito controversa, ela não pode refletir na formulação do orçamento municipal do ano que vem, por uma questão de a gente manter a sanidade nas contas públicas. Então, reforço, até porventura desta questão do orçamento. Sei que os colegas da comissão pertinente já estão trabalhando uma audiência pública, isso é muito importante, mas para que amanhã também estejam, se possível, nessa reunião com o secretário Jorge, para que a gente possa elucidar essas questões, para a gente formar uma melhor opinião e também trabalhar a questão das emendas sobre esse projeto. Liderança do PDT, vereador Fernando. Abro mão. PMDB, vereador André. Abro mão. PP, vereador Marcelo. Senhor presidente, boa tarde aos colegas e as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara e as que estão nessa casa. Só reforçando o que o colega Oswaldo falou, que a gente já vem debatendo desde a semana passada e ontem também foi uma das falas, sim, a importância de nós termos o maior comprometimento ainda para essa questão da LOA. E, sim, ela está casada com a questão do Código Tributário. Acho importantíssimo, sim, essa reunião que vai ter amanhã, porque... E outra coisa, eu acho que nós temos que, daqui a pouco, com o andar da carruagem, até para sabermos o que dá para contar de orçamento no ano que vem, ter essa votação do Código antes do que a da LOA. Porque aí nós vamos ter a ciência exata do que vai estar se prevendo ou com uma assertividade maior para o orçamento do ano que vem, até para prever essas nossas possíveis emendas impositivas para as demais entidades e ações do nosso município. Então, acredito ser muito importante essa questão do código, para depois termos a certeza ou uma assertividade, vou usar o termo de novo, maior, porque a certeza praticamente é difícil ter certeza de 100%, mas que nós tenhamos uma assertividade de 90%. E para isso, acredito ser mais importante nesse momento nós votarmos primeiro o código e depois a questão da LOA. A questão para nós pensarmos e amadurecer essas ideias, porque concordo com o Oswaldo, uma está atrelada à outra, uma vai contribuir para a outra, na verdade. Então, são duas ações que caminham praticamente juntas para nós sabermos o que vai estar direcionado e que valor para cada uma dessas ações para o ano que vem. Liderança do PSB, vereadora Rita.
Abro mão. PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. PT, vereador Douglas. PTB, vereador Marcos. Não temos nenhum vereador inscrito. Alguém gostaria de usar a palavra? Não havendo mais manifestações, os referidos projetos cumprirão o trâmite normal. Na ordem do dia. Giana, vou pedir para ti, por favor, tu leia todos em bloco também. Projeto de Lei Executivo número 129 de 2018, com parecer. Abre crédito especial no orçamento em execução. Abertura de crédito no valor de R$ 38.371, objetiva a aquisição de 165 toneladas de calcário dolomítico e 150 metros cúbicos de cama de aviário para beneficiar 15 produtores da agricultura familiar e de alimentos orgânicos. O recurso é do governo estadual. Projeto de Lei Executivo número 130 de 2018, com parecer. Autoriza suplementação no orçamento em execução. A suplementação no valor de R$ 3.400 refere-se à contrapartida municipal na aquisição de 165 toneladas de calcário dolomítico e 150 metros cúbicos de cama de aviário para beneficiar 15 produtores. Os produtores serão selecionados pela Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Projeto de Lei Executivo número 134 de 2018, com parecer. Abre crédito especial no orçamento em execução. Abertura de crédito no valor de R$ 191.200, objetivo custeio de despesas como manutenção e conservação das instalações e equipamentos necessários ao ensino, aquisição de material didático escolar. Projeto de Lei Legislativo número 19 de 2018, de autoria do vereador André Rokoski, do MDB. Denomina Escola de Educação Infantil no bairro Vitória, de Escola de Educação Infantil Nayara Soares Gomes. Indicação de número 37 de 2018, de autoria da vereadora Selmari Etelvina Souza da Silva, do PT, com parecer. Que sugere que seja desenvolvido o projeto nas escolas públicas municipais para o ensino da arte de dança de salão e declamação, contratando monitores para o ensino dessa área. Como tem dois autores, eu vou chamar os autores dos projetos e depois as lideranças. Vereador André Rokoski, Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente Mauro. Gostaria de fazer uma saudação especial ao senhor e a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também pelas redes sociais, e também fazer um cumprimento aos colegas vereadores. Senhor presidente, no ano que passou, como aqui já falei por algumas vezes, nós vimos o grande déficit que nós tínhamos nas escolas do nosso município, no que se refere às escolas infantis, no número de vagas, que não é suficiente para atender toda a demanda do nosso município. Portanto, nós fomos até Brasília, conversamos com o deputado para estar intervindo junto ao Ministério da Educação para que nós conseguíssemos trazer para o nosso município mais uma escola de educação infantil. E, fazendo todos esses trâmites, passando por toda a burocracia que nós sabemos que existe, nós conseguimos chegar na semana que passou e aprovarmos aqui o valor de R$ 2.400.000 para nós construirmos a Escola de Educação Infantil. Mas, diante de tudo isso, nós precisamos também, senhor presidente, nomear a Escola de Educação Infantil. Como nós temos várias escolas municipais de educação infantis, com os nomes que foram propostos aqui pelos vereadores que passaram. E, no meu entendimento, senhor presidente, e peço aqui a compreensão de todos os colegas, o meu entendimento de estar fazendo esta justa homenagem para a Nayara Soares Gomes, a menina Nayara, que todos nós acompanhamos neste ano, no mês de março, a barbárie que aconteceu com a vida dessa menina quando se dirigia para a escola. Então, portanto, senhor presidente, penso, na minha opinião, já conversei
com os familiares lá em Caxias do Sul, senhor presidente. Tive a grata satisfação de conhecer seus priminhos, seus tios e também toda a família da Nayara lá em Caxias do Sul, os quais, senhor presidente, receberam de bom grado, ficaram muito felizes, realmente me autorizaram a fazer essa homenagem. E também, aqui no nosso município, conversei com várias pessoas, senhor presidente, várias pessoas do bairro Vitória, enfim, de todos os arredores, e foi unânime a aceitação do nome da Nayara para colocarmos como nome da Escola de Educação Infantil. Então, me sinto muito seguro, senhor presidente, de apresentar esse projeto de nomeação da Escola Infantil, porque a Nayara, ela tem que ser lembrado como um marco nosso, hoje aqui no Poder Público, de combater a violência contra as crianças, a violência contra os jovens, a violência contra as mulheres, enfim, toda espécie de violência, senhor presidente, se reflete no que aconteceu com a Nayara. Portanto, nós pedimos justiça, que seja feita a justiça pelo que aconteceu com ela e que, aqui no nosso município, sirva de exemplo para todos nós, que nós tenhamos mais cuidado com nossos filhos, mais cuidado com a nossa sociedade, principalmente com as nossas crianças. Nós aqui, como no Poder Público, nós temos a obrigação de estar preservando, cuidando e dando esse suporte para as crianças, seja em leis, seja em observação aqui nessa casa pública. Então, me sinto realmente muito seguro, porque a Nayara vai deixar um legado naquilo que nós precisamos fazer aqui enquanto poder público, enquanto poder judiciário, enquanto poder executivo, que é o legado de nós combatermos tudo aquilo que se refere à violência. Então, peço a compreensão dos colegas, porque este nome eu pesquisei, eu fui atrás, eu conversei com moradores aqui do nosso município e foi realmente muito bem aceito, senhor presidente. Eu tenho aqui uma mensagem que eu quero deixar para encerrar, senhor presidente, uma mensagem muito bonita, que é de um autor desconhecido, que eu quero deixar para todas as pessoas que estão aqui e para as pessoas que também nos acompanham, senhor presidente. Nayara, dizem que quando uma criança fecha os olhos neste mundo, um novo anjo nasce no céu. Que quando suas mãos se fecham na terra, duas asas se abrem na eternidade. Dizem que quando o coração de uma criança deixa de palpitar, um coração limpo e puro bate junto ao de Deus. Nayara, você viverá eternamente em nossa memória e em nossos corações. Essa é a minha homenagem que eu deixo para a Nayara. Senhor presidente, falo emocionado realmente, porque foi algo que nos comoveu muito e é o que eu quero deixar, se eu não me eleger na próxima campanha eleitoral, senhor presidente, eu deixo essa minha passagem marcada com essa lembrança lá na escola do bairro Vitória, para a nossa inesquecível Nayara. Muito obrigado. Vereadora Selmari. Muito boa tarde, senhor presidente, todas as pessoas que se encontram neste plenário e as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. O ano passado, iniciei visitas às escolas, tanto escolas de educação infantil como escolas de ensino fundamental. Aqui, né, em nossa cidade, em nosso município, nós temos 6 escolas de educação infantil, né, que foram construídas na a gestão passada, e nós temos, e são 10 escolas, né, que oferecem o ensino fundamental. A semana passada também continuei essas visitas às escolas e conversando com pais, diretores, professores, né, com as próprias crianças também. Então, daí teve, né, conversando com eles, eles falaram e trouxeram
para nós a dificuldade que a escola tem em manter e desenvolver projetos, principalmente projetos culturais, que nós sabemos, que as escolas municipais, as escolas de ensino fundamental, elas estão todas localizadas em bairros. Como nós também sabemos, as dificuldades que os pais, que as famílias têm para poderem, para que ofereçam, que proporcionem aos seus filhos atividades culturais. Tá, então, daí, conversando com as pessoas, elas trouxeram essa ideia também, trouxeram essa possibilidade, que a gente pudesse estar fazendo essa indicação, para que em todas as escolas de ensino fundamental, que possa ser desenvolvidos projetos culturais. E também para que se iniciar com esses projetos, principalmente aqueles que visam, que trazem o conhecimento e também para poder desenvolver, que os nossos jovens tenham gosto pela cultura gaúcha. Porque muitas vezes também, já foi feito referência aqui, que muitas crianças, principalmente crianças de escolas, elas só têm acesso, elas só têm o contato com a cultura gaúcha, com danças, e outras atividades que fazem parte apenas quando inicia a semana que nosso estado se comemora. Então, para que também, a partir disso, dessas danças, se pensar esse projeto, essas oficinas, para que também, a partir delas, esses instrutores, esses professores, eles possam contar, eles possam ensinar aos nossos jovens a cultura e a importância que temos enquanto Estado. Porque nós sabemos que apenas em uma semana, é muito difícil a gente fazer com que as crianças tenham esse gosto, porque fica muito difícil você gostar, gostar e apreciar culturas, ações que tu não faz parte delas. Então, como nós sabemos, que são várias atividades e vários instrutores que visitam as escolas, mas que essa semana ela é muito pouco para que se tenha conhecimento de quanto importante que a nossa cultura. Então, daí, os pais e os professores também falaram que também se observa, enquanto escola, enquanto bairro, muitas crianças que gostam dessa arte. Muitas crianças que cantam, muitas crianças que dançam, mas só que essas atividades elas teriam que ser pensadas enquanto oficinas para que pelo menos o maior número de crianças eles possam estar fazendo parte e possam estarem frequentando essas oficinas. Então, a partir disso, daí estamos propondo essa indicação hoje, para que em todas as escolas de ensino fundamental possa ser que seja oferecida essas oficinas, e essas oficinas elas têm como objetivo principal ensinar a cultura gaúcha, para que se possa ter gosto pela cultura gaúcha. Porque muitas vezes a gente fala que as crianças não gostam ou que os jovens não sabem por que se usa então, para que realmente, a partir dessas oficinas, as crianças possam ter o conhecimento de nossa cultura. Então, peço que vocês também pensem a respeito disso e que é a possibilidade para que eles tenham acesso, principalmente, às nossas culturas. Muito obrigada. Antes de chamar as lideranças, fazer uma saudação especial ao Cássio, ao Rodrigo e ao Gustavo, futuros tetracampeões. Liderança do governo, vereador Moacir Bossardi. Exato, é. Liderança da oposição, vereador Osvaldo.
Senhor presidente, quero comentar também sobre essa iniciativa do colega André, a qual eu, entendendo também os posicionamentos dos colegas que pensam diferente, mas eu quero me posicionar favorável à proposição do colega André, porque entendi também o objetivo que ela apresenta. Essa situação que aconteceu com a menina Nayara no ano passado foi uma situação bastante traumática e ela é uma questão que ela precisa ser lembrada. Sei que alguns colegas nisso todos concordam, alguns pensam que há outras formas melhores, que a gente respeita o posicionamento de cada um. Mas eu penso que ela é importante e válida, ainda mais no momento onde Vacaria é uma das cidades no Rio Grande do Sul que lidera os índices de violência contra as suas crianças, contra as crianças que são abusadas sexualmente, contra as crianças que são agredidas, enfim, no âmbito familiar. Então essa é uma pauta que tem que estar muito presente para que a gente possa discutir. A Nayara, de certa forma, acabou representando isso de uma forma muito trágica, e não só a questão da violência, a questão do descaso familiar. Ela tem uma história que todo mundo conhece, de uma família, uma forte desestruturação, onde se tem a questão da drogadição, onde foi jogada de um lado para o outro durante a vida toda e, infelizmente, aconteceu essa situação com um agressor que também era de Vacaria, para vocês verem como é que o destino, às vezes, ele tem umas situações que são muito, muito complicadas. Então, eu quero me posicionar favorável à proposição do colega André, por entender o objetivo que ela apresenta. Se está numa escola de educação infantil, que é um ambiente que deve proteger essas crianças, para muitas dessas crianças é o único ambiente onde elas dispõem de proteção, onde elas dispõem de atenção, e eu acredito que a história da Nayara ela tem que ficar muito viva na nossa comunidade, para que todas as crianças sejam protegidas, para que ela lembre a todas as pessoas, não só aquelas crianças que vão conhecer essa história mais adiante, mas para que também lembre aos pais, aos professores, a nós que estamos na função pública, que cuidar das crianças é um dever de toda a sociedade, para que situações como essa não voltem a acontecer. Entendo a homenagem que o colega tentou fazer, está propondo fazer, respeito também aqueles que entendem toda a importância desse tema, mas penso que ele deveria ser colocado de melhor forma, mas de qualquer forma vou apoiar a iniciativa do colega André por entender e por achar que ela é importante para a nossa comunidade. O senhor quer usar a comunicação urgente agora, vereador, ou depois? Na comunicação urgente de líder, vereadora Selmari. Também quero fazer uma fala a respeito a respeito da indicação do nome da Escola de Educação Infantil. E quero fazer essa fala porque quando em 2005 eu fui diretora desta escola. E nessa escola nós recebemos, que é a Escola Simval, que fica situada no bairro lá onde estão fazendo referência, a municipal. E lá nessa escola nós atendemos, eu acho que uns 3, 4 irmãozinhos dela, da Nayara. Tá? Então, como é que eu vou dizer para vocês? Essa história, eu conheço ela desde muito tempo. Eu conheço essa história desde que a Nayara nasceu. Eu penso assim, tá? Respeito a posição que cada um tem. Acho que nós estamos aqui justamente para a gente poder pensar e falar a respeito de como nós pensamos e vemos as coisas. Eu penso que triste que precisou esse fato acontecer para que a gente pudesse enxergar ela. E não apenas enxergar ela, mas enxergar as muitas e muitas que estão por aí. Muitas e muitos, Nayaras, Joãos, Pedros, que estão aí. Também penso que, infelizmente, precisa acontecer algo assim para que a gente possa pensar, para que se pense neles e para que se pense aquilo que se pode fazer. Porque também, quando esse fato aconteceu, muitas vezes eu me fiz a seguinte pergunta. Será que que todos os órgãos, será que todas as instituições que tinham, que têm, não conseguiram ver e enxergar o que estava acontecendo com ela? Se todo mundo via ela de manhã indo a pé para a escola,
Ninguém percebeu que essa menina estava correndo risco. Ninguém viu isso. Ninguém conseguiu se posicionar para que se pudesse fazer algo a respeito disso. Precisou, né, acontecer esse fato triste, horrível, para que a gente pudesse enxergar ela. Aí, depois que esse fato aconteceu, ficou muito simples. Todo mundo levantou bandeira, todo mundo resolveu que a partir disso, né, que vendo isso, ia salvar alguém. Mas se hoje a gente for ver, tanto, né, nessa cidade que aconteceu, como também muitos casos que acontecem aqui, o que nós estamos fazendo? Quais são as atitudes, tanto o poder público como todos os outros órgãos que são responsáveis pela proteção, né? Os órgãos que são responsáveis por proteger a criança. Porque os órgãos responsáveis, eles têm, sim, que se preocupar com a proteção da criança. O que o pai, o que a mãe faz, sinto muito. Mas se nós somos públicos, se nós somos pessoas públicas, nós temos que se preocupar, sim, com a proteção deles. Né? E esse ano também, quando teve, né, quando teve a consulta popular, que nós colocamos lá, né, para que a gente conseguisse recursos para proteção contra isso, nós não conseguimos voto suficiente para estar entre as 5 demandas. Por que isso será? Né? A violência a crianças, ela acontece com quem? Ela não está próxima de nós, ela não acontece próximo aonde nós estamos também. Tá, então, a partir disso, também quero fazer meu posicionamento, que, né, também vou me colocar contra que seja usado, né, não seria também usado o termo certo, mas, enfim, né, que o nome dela seja para uma escola né, principalmente de educação infantil. Eu penso que a própria história dela já vai ficar, sim, né, registrada. A própria história dela já vai fazer jus àquilo que não fizemos enquanto poder público. E apenas que não fizemos, mas que não estamos fazendo. Porque nós sabemos que em nossa cidade casos graves acontecem e sabemos que muitas vezes a gente faz de conta e tratamos eles como sendo os invisíveis. Muito obrigada. Liderança do PDT, vereador Fernando. Senhor presidente, também saúdo o trio colorado aí, do Cássio para lá, tudo gente boa, e de lá para cá também. Da Rastro, né, Cássio? Gente boa. Sobre a questão das oficinas, projeto das oficinas que a vereadora Selmari colocou, a indicação, sou totalmente a favor, até quero citar como ontem eu fiz na sessão, encaminhamos indicação de projeto para oficinas de grafite e artes de rua. Esse projeto foi aprovado e sancionado pelo Executivo Municipal, porém ele não saiu do papel. E ontem viemos aqui ocupar a tribuna e fazer esse pedido, essa solicitação, que tem jovens que vão gostar da música de salão, do tradicionalismo, mas tem aquele jovem que também vai querer trabalhar a arte, a cultura, e é isso que estamos querendo, cobrando a efetividade, a eficácia do projeto que foi por todos os vereadores aprovado, que é a escola de grafite, a escola de artes de rua, de painelismo, de muralismo, de várias e várias inserções culturais que possamos fazer. Assim, me colocando favorável às oficinas também do folclore gaúcho, e parabenizo essa indicação da vereadora Selmari. Quanto à colocação, a nomenclatura da escola por parte do vereador André, e André não pessoalize opiniões, peço e já te expliquei, irei contra como protesto da falta de fiscalização e celeridade que é dado pelo Executivo na conclusão daquela escola do Altos da Glória.
Como o senhor mesmo disse, ela já foi até nomeada, mas é um tijolo por dia, de repente um por semana. Creio que o Executivo Municipal teria condições de fazer uso da lei e dar celeridade naquele processo, pois também é da mesma região. Me comprometo aqui com o vereador André em honrar o meu compromisso, que quando for colocado o primeiro tijolo dessa nova escola, lá no bairro Vitória, e o senhor que colocará a nomenclatura, assim eu farei, votarei favorável, mas enquanto não tiver tijolo, vai ser igual àquela outra escola lá, que serviu só para tirar foto depois da primeira barra de ferro que carregaram lá, vereadores já colocaram o nome e está parado. Então, para que não aconteça o mesmo, creio até que vai passar a sua indicação de nomenclatura, mas eu, em forma de protesto ao Executivo, que não parece que não quer terminar o que começa, votarei contra essa indicação. Era isso, senhor presidente. Liderança do PP, vereador Marcelo Dondé. Senhor presidente, também vou saudar o nosso trio colorado e progressista, da juventude progressista, os três, Gustavo, Rodrigo e o Cássio, que sejam bem-vindos a essa casa. E como o Fernando falou que tem rastro, nós vamos falar que tem revolução, né, Gustavo? Então, inverter a ordem aí, mas sejam bem-vindos. E, senhor presidente, o projeto da Seu Maria é importante porque nós, na audiência, aliás, na nossa Câmara vai até você, na última que teve na escola, Irmão Getúlio, uma das solicitações pelos alunos que se tivesse mais desenvolvimento de cultura, que tivesse apoio para as diversas artes, porque o município de Vacaria realmente deixa a desejar nessa questão de cultura. Faz o que pode, mas nós temos que buscar mais, nós temos que incentivar mais, nós temos que desenvolver a potencialidade dos jovens dentro das escolas, dentro do nosso município, e tem muitos que têm um futuro brilhante, desde que a gente consiga desenvolver isso. Então, parabéns pelo projeto, um projeto excelente. E vem de encontro com o anseio dos estudantes e da nossa sociedade. E, a respeito da nomeação da escola, eu concordo com os demais colegas que irão votar contra, porque é uma ação muito forte, principalmente para uma escola de educação infantil. Acredito que o colega André vai ter a oportunidade de repensar no nome, e vai ter a oportunidade de sugerir um outro nome, um nome voltado à educação, voltado ao desenvolvimento, e não atrelado a uma tragédia. Penso isso, da minha parte, não é nada contra o colega André, e volta a fazer referência. Se vier um outro projeto, com um outro nome voltado, na minha opinião, à educação, ao desenvolvimento, alguém que prestou serviços para essa área, vai ter o meu total apoio. Obrigado. Liderança do PSB, vereadora Rita de Cássia Zamboni. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, também falando do projeto do colega André, acredito assim que a Nayara merece ser homenageada. Ela foi um anjinho, ela só passou trabalho na vida, ela foi criada em orfanato, ela não teve mãe presente e acabou indo morar com os parentes em Caxias. E assim, me desculpe o que vou falar, mas uma menininha daquele tamanho ir para a escola sozinha, um descaso da família, ainda mais em Caxias, que é 10 vezes maior que Vacaria. Acredito, sim, que o nome dela merece nomear uma lei, nomear um centro, alguma coisa relacionada à saúde, à prevenção de educação, de violência contra a criança, mas não uma escola infantil. Eu acho que, como diz o colega Marcelo, foi uma tragédia, uma lamentável tragédia que aconteceu com ela, e eu acho que é um peso muito grande para uma escola infantil. E como faço minhas as palavras da colega Seu Mari, quando tentamos incluir ali nas demandas do CORED a questão da violência contra a criança, a gente não encontrou apoio e não conseguiu incluir.
Então, as pessoas, a gente tem que prevenir, trabalhar para buscar recursos e trabalhar para que isso não aconteça. Não que não mereça. Ela foi um anjinho, que, como eu disse antes, ela teve uma triste vida, né? Se criou em orfanatos, em colos emprestados, não teve a presença da mãe por questão da drogadição, e depois, assim, foi despachada para outra cidade, e é isso aí, foi muito triste. Mas eu acho assim que lembrar essa tragédia numa escola infantil, ela não deve, o nome da Nayara não deve ser esquecido de forma alguma, mas não para nominar uma escola infantil. Então, com todo respeito ao colega André, que teve a melhor das intenções, mas vou votar contra. Obrigada. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Também quero parabenizar a indicação da vereadora Selmari, que seria uma forma de cultivar a nossa tradição, que é tão... Eu acho assim que o município não tem muito... deveria de ter mais aulas assim para as crianças das escolas, porque não é muito lembrada a tradição, não é muito desenvolvida a nossa tradição. E é muito importante que nas escolas as crianças tenham essa oportunidade de ter as danças, declamação, tudo o que a nossa tradição diz. Sobre também a projeto de lei do André, nada contra o André também, mas eu acho assim que vou votar contra, porque eu acho que não tem que ser lembrado, mas não como uma escola infantil. É uma lembrança assim muito ruim, né? Então, o que tu vai falar da história do nome da escola para as crianças? É uma tragédia muito forte e eu vou votar contra. Liderança do PT, vereador Douglas Sense. Só para te corrigir, presidente, futuros vice-campeões brasileiros, ali nossos jovens, né, vão ficar atrás do meu São Paulo, acredito, né? Mas, deixando... com relação, presidente, gostaria de falar com relação à pauta aí, parabenizar a Secretaria da Agricultura, que, na verdade, muito importante essa destinação de calcário para os pequenos produtores, principalmente, que são aqueles que trazem alimento e geram riquezas ao nosso país. Parabenizar a colega Selmari pela sua indicação. Esperamos, vereador, aqui a indicação seja levada adiante, porque, como o Marcelo também falou, foi uma das demandas que a gente teve aí no Colégio Irmão Getúlio, e acho que é muito importante que realmente isso entre para a sala de aula. Confesso com relação ao projeto do vereador André que esperava e ainda espero o bom senso. Eu acho que acredito que a atitude não existe algo maior da Vossa Excelência em procurar lembrar. Isso se percebeu durante a sua fala, a emoção, que não só Vossa Excelência, mas todos têm esse sentimento ao lembrar do caso Nayara. Porém, vejo essa mesma questão citada pela vereadora Rita, que, como já falei anteriormente na minha primeira fala, aí, que deve ser feito, talvez, num centro de recuperação, num centro onde esses menores talvez sejam abrigados. Eu acho, hoje, digo isso para Vossa Excelência hoje, vereador André, assim, meu pensamento hoje por isso que pedi a Vossa Excelência compreensão para talvez uma conversa maior. Hoje estarei votando contra também por esses motivos, a menos que Vossa Excelência talvez, se quiser, repensar para a gente conversar. Eu acho que é interessante a sua ideia e o seu pensamento, com certeza, a sua intenção foi a melhor possível, mas talvez se viesse num momento onde a gente pudesse ter uma discussão um pouco maior, uma conversa um pouco maior. Sei e repito que o vereador já procurou psicólogos, como mesmo falou, já procurou a opinião de várias pessoas, mas acredito que a gente poderia ter não digo nem prazo, mas a gente poderia ter aprofundar melhor sobre o assunto e talvez se isso mais adiante, através de um convencimento, através de dados, através de algumas de coisas que realmente nos levem a votar favorável, poderia estar votando a favor da vossa indicação. Porém, hoje, infelizmente, estarei votando contra por não ter uma opinião formada, e acredito que é um tema muito, muito pesado realmente para você explicar para um filho, para um sobrinho, o porquê do nome da escola. Quem foi Nayara? Eu acho que
penso hoje que soa mais como tragédia do que como homenagem. Acho que ela deve ser lembrada, mas também de outras formas, presidente. Liderança do PTB, vereador Marcos. Presidente Mauro, colegas, meus pares, as pessoas que se encontram conosco no plenário, os 3 jovens que estão saindo, não leve em consideração a fala do meu colega, que ele, como diz aquele ditado, ele não sabe o que está falando. Bom, presidente, quero falar rapidamente de dos dois projetos colocados pelos colegas, as indicações da colega Selmari, voto favorável, acho que é um belíssimo projeto. E também só salientar que o ano passado nós colocamos uma verba fixa, a senhora está lembrado, para as entidades envolvidas, aquela comissão que trabalha com a Semana Farroupilha, poder trabalhar o ano inteiro junto com as escolas. Então, seu projeto vem a calhar junto com esse recurso que foi disponibilizado pela Casa. Referente ao assunto, ao projeto, indicação do colega André, o qual eu sou favorável, e aqui vou ao contrário de alguns colegas, respeitando a opinião deles, mas analisando o contexto da história. A moça, a menininha, Nayara, que estava indo para onde? Para a escola, onde aconteceu aquele fato monstruoso. Se nós pararmos e pensarmos, as homenagens, na sua grande maioria, foi dado, e justamente, nomear a escola com o professor. Professor A, professor B, professor X, que fizeram muito, e sempre, aqui é indiscutível, que os professores é a melhor profissão e a mais respeitada que existe, principalmente num país sério, porque ele é que forma, dá a base moral para se formar os demais profissionais e as demais áreas. Mas, escutando aqui, principalmente o colega André, e vejo que o colega vai pelo caminho de fortalecer e homenagear aquela menininha que estava morando com parentes, que aonde a simbologia dela ficou marcado ao destino da sua escola. A escola infantil é uma das conquistas. Muitas vezes nós falamos muito mal dos governos, hoje a política não está com um crédito muito bom, mas foi feito muitos avanços. Eu que já passei dos 40 anos, eu lembro que escolinha infantil, no meu tempo, não tinha. E hoje a gente vê, o meu filho, graças a Deus, já foi para uma escola infantil, onde eu e a mãe dele trabalhavam, escola do município, muito bem atendida, que ele ficava de manhã à tarde. E ficava com quem, o meu filho? Com professores e atendentes de creche. Na sua grande maioria, na sua grande totalidade, a pessoa, para trabalhar com criança, é como médico, tem que nascer para aquilo, tem que ter essa facilidade, esse entendimento. Eu lembro quando eu ia buscar eles, senhores e senhoras, aquela criançada correndo para cá, correndo para lá, poucas pessoas que têm a sensibilidade de cuidar do teu filho. E, às vezes, teu filho fica mais com o professor que com os próprios pais, ou principalmente o pai que trabalha fora, às vezes não está todo dia em casa. Vereador André, a Nayara. O histórico da Nayara é um histórico que nos faz repensar várias situações e contexto. O que seria justo nós homenagearmos com o nome da Nayara? Como uma lei, a Lei Maria da Penha, onde aquela mulher foi agredida e quase assassinada pelo seu marido, e aí vem aquela luta e foi transformado aquela lei que levou o nome dela, a Dona Maria da Penha, que está aí viva até hoje. Projetos sociais
como falaste alguns colegas, acho que seria justo também. Mas não vejo, por que não, o símbolo daquilo que é uma conquista do nosso povo, uma escola infantil, aonde se prepara, e aí vou falar, agora não é dados meus, dados de especialista da área, que o caráter da pessoa, a formação da pessoa, se eu puder acrescentar comunicação da liderança, agradeço, presidente. Ele é formado nessa fase. Nessa fase. De 4, 5 anos, o convívio social, o desenvolvimento, e aí ela começa a entender algumas regras, algum mundo novo, que o mundo tem que ser compartilhado, você tem limites, você tem que respeitar. Então, essa transformação do caráter e a formação não é na faculdade, é lá na escola infantil. Que os países desenvolvidos, aonde o maior investimento é feito, é nas escolas infantis. É lá no ensino da educação. Podemos pegar o Japão, podemos pegar os Estados Unidos, os países da Europa. Senhores e senhoras vão ver que há um índice elevadíssimo de desenvolvimento, porque há um investimento padronizado para a filha do A, do B, do C, se um tem mais condições financeiras, se o outro não tem. E aqui no Brasil é o seguinte, as pessoas que têm mais condições colocam o filho na escola particular, pagam um curso ainda para fortalecer e depois na faculdade faz gratuitamente por custo do governo. Enquanto nossos filhos têm que navegar numa escola pública, algumas de muito boa qualidade, vereadora Selmari, mas outras pelo contexto, não por culpa dos professores, por contexto do nosso país, não tão boas, e aí tem que brigar, teria até um tempo atrás ainda condições de estudar e entrar, e também teria crédito para entrar numa escola particular. Hoje já não tem mais. Mas esse contexto faço, senhores e senhoras, é para justificar o meu voto. Porque eu acho que o investimento se faz do ser humano, e aí vou de encontro aos especialistas, que é na formação do caráter do ser humano dentro da escola infantil. E essa menininha, a Nayara Bacariana, que infelizmente aconteceu esse fato monstruoso, marcante, mas, por que não, pode ser o símbolo, o registro no nosso município, com o nome de uma escola aonde ali a oportunidade se faz e o tratamento para todos. Aqui todos os colegas sabem o que aconteceu, a trajetória da mãe dela, foi morar com parente, todo mundo, quem não sabe, depois via os meios de comunicação, foram se inteirando, e a Nayara, ela estava traçando um caminho dentro da escola, com os seus colegas, na questão de uniforme para todos. Penso sim, vereador André, respeito a opinião dos colegas, que nós podemos quebrar essa regra de ser só professor, e também penso que muitos professores, alguns eu sei que acham que a forma da morte dela vai impactar, respeito essa ideia, mas também sei que muitos professores irão concordar de ser colocado o nome dela numa escola infantil, porque as pessoas marcam. E essa Bacariana, por tudo, momentos terríveis deve ter sofrido na mão daquele monstro, por que não pode ser homenageada por essa casa e ser lembrada assim como uma pessoa que poderia ter um futuro brilhante, que estava indo para onde? Meu amigo e querido amigo André, colega vereador Aldo, para a escola infantil. Fundamental, mas estava indo para a escola, vereadora Selmari. Então, se o fato dela não ser uma escola infantil, mas ser uma escola fundamental, estão muito próximas, né? Porque da infantil vai para a fundamental. Eu acho, sim, que tenho o meu voto e penso que
a simbologia dela será lembrada, ela, não só com o lado negativo daquele momento, mas o lado positivo de ser homenageada uma pessoa que estava indo à sua escola, buscar a sua educação. O fato isolado que trouxe a morte dela, infelizmente, não pode apagar a imagem de uma criança, não pode apagar a imagem dela se deslocando para uma escola. E, por esse motivo, eu justifico o meu voto que a Nayara, sim, merece ser homenageada com o nome de uma escola infantil aqui de Vacaria. Obrigado, presidente. Vereador Aldo. Senhor presidente, demais edis desta casa. Às vezes, vereador Marcos, eu me surpreendo com a fala da Vossa Excelência. Vimos falar em tragédia, aí o senhor frisou, a Lei Maria da Penha foi criada por quê? Por uma tragédia. Vamos colocar aqui nesta casa também, onde que pessoas questionaram na época a mesma palavra que ouvimos hoje, aonde que dá a estrada ao cemitério o nome de José Bueira de Vargas. E eu vi, na época, o senhor deve lembrar, pessoas que disseram, porque foi uma tragédia, querem homenagear. Não, porque foi um grande homem naquela época. E é até hoje lembrado. E como Vossa Excelência falou, quero que o vereador Dondé repense o seu voto, vereador Dondé. Porque lá na Municipal, hoje está uma avó, está a dona Marlene, está o Rafael, tá? Que hoje nós passamos por lá, vereador André. Estão lá torcendo que seja lembrado o nome desta menina. Vamos querer colocar o quê? Como o vereador Marco disse, homenagem a esta menina no quê? Numa igreja? Vamos colocar num salão comunitário de festa? E vou sim, vereador André, vou abrir meu voto favorável ao seu projeto para que cada pai, cada professor lembre a oportunidade que tem, às vezes, de estender a mão, as próprias professoras, de estender a mão àquela criança que está ali sendo necessitada. Em conversa com a avó, hoje, vereador Marcos, ela teve que doar, vereador Moacir. Ela não tinha condições porque já queria uns quantos netos. E teve que doar, sim, para outra família em Caxias, porque ela não teve. Viúva do falecido Sininho, uma das famílias mais tradicionais aqui do bairro municipal, uma dos primeiros moradores, a avó não tem condições, a avó sofre, tem um monte de problemas de saúde. Então, com todo o respeito aos colegas, vemos falas, dizer, vou votar, porque eu vou fazer o meu voto ao protesto. Tem outras maneiras de fazer protesto executivo? Tem outras maneiras de fazer o protesto executivo? Então, para que eu fico perguntando, fiquei me perguntando aqui, vereador Marcos, vamos colocar o nome aonde, vereadora Vanessa? Num salão de baile para ser lembrado, dia de festa? Então, são coisas que cada vez que as pessoas passam na rua onde que levam o nome do seu pai, as pessoas lembram o grande homem que foi. E quero dizer, vereador Dondé, pedindo para Vossa Excelência, de novo, repensar seu voto, porque a gente tem que ouvir nesta casa, eu vou votar contra, porque fazer um protesto ao executivo fica até feio, gente. E a Nayara, sim, não é porque morreu, foi uma menina que sofreu, passou por doação, a mãe não teve cuidar, que está sempre aqui nesta casa, que é a Naninha, todo mundo sabe, uma pessoa que se envolveu, o mundo ofereceu ali, só tinha o que oferecer, vereador Douglas, era droga. E como criar? E quantas crianças estão nessa situação nas escolas e às vezes não são lembradas por vizinhos, por amigos, por professores, que podem tomar a primeira atitude que hoje o senhor tomou, vereador André. Que cada vez as pessoas cheguem na escola e uma criança de 3, 4 anos, onde que está se tornando a sua personalidade, vereador Marcos, vão perguntar, quem foi Nayara, papai? Quem foi Nayara, mamãe? Foi uma menina que não teve oportunidade de viver, que não teve uma oportunidade de ter uma família, que não teve uma oportunidade de dizer, hoje eu tenho um Natal. Então, eu quero que os colegas pensem, vou deixar na consciência de cada um, meu voto é favorável. Parabéns, vereador André.
A Vossa Excelência deve ter ido lá em Caxias, onde tem pessoas que não tiveram condições de estar aqui, porque são pessoas pobres, são pessoas humildes. E esta casa já deu muitos títulos a pessoas. Se estiver aparecendo, estiver na mídia, tudo bem, pessoas que têm valores, que têm dinheiro. Então, eu digo assim, fui muito bem, e quero deixar o abraço também às pessoas que estão aí, que estão nos escutando, da família, o Rafael, a dona Marlene, que estão lá, ansiosos para que essa escola, vereador Marcos, esteja o nome desta criança que chocou Vacaria, chocou Caxias, chocou o Rio Grande do Sul e até o Brasil. Agora eu me pergunto, vamos colocar o nome dela no quê? Num bailão? Vamos colocar um nome num salão de festa? Então, eu digo assim, às vezes a gente tem que ouvir e ficar quieto por certas bobagens que a gente ouve nesta casa. Meu voto é favorável, respeito a opinião de cada um diz o que pensa, vereador. Mas meu voto é favorável. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Só, presidente, só corroborando com a palavra do vereador Aldo, veja essa questão mesmo, vereador Aldo, por isso mesmo, dessa questão do repensar o voto, que pedia a compreensão do nobre colega para que talvez pudesse adiar a votação, se não era entendimento do mesmo, como disse, hoje estaria votando contra. Vereador André, com todo respeito, eu peço que o senhor prossiga o voto, vota quem quiser a favor, porque a família vai saber quem votou a favor e quem votou contra. Vereador André, comunicação de líder. Eu quero encaminhamento, senhor. O senhor tem 2 minutos. Muito obrigado, presidente Mauro. Eu gostaria de pedir novamente a compreensão, a sensibilidade dos nossos colegas vereadores. Como foi falado, o nome da Nayara surgiu da iniciativa popular, senhor presidente. Principalmente, colega Aldo, dos moradores lá do bairro Municipal. Porque eu conversei com uma psicóloga que trabalha nesta área já há muitos anos, a nossa amiga Andressa, conversei com professores, mas principalmente com a família, colega, com a família que, ao passar nessa escola, lembrará e se emocionará também, colega Aldo, com o que foi vivido aqui no nosso município, com o que ela passou, pelas dificuldades que a Nayara passou, e tenho certeza, sim, senhor presidente, que a comunidade Vacaria é favorável. Os vereadores que estão aqui, que representam a comunidade Vacaria, podem ter certeza, votando favoravelmente, que vocês farão algo grande para os seus mandatos, porque certamente as pessoas ficarão muito felizes com a aprovação desse projeto, porque eu estive realmente conversando com a família, com os moradores do nosso município, com os moradores lá do bairro Municipal, do bairro Vitória, do bairro Glória, e foi unânime, sim. Todo mundo realmente falou da necessidade de fazer essa homenagem, senhor presidente. Eu peço 5 minutos de comunicação, senhor presidente, para nós concluirmos. E, sinceramente, foi unânime a aceitação do nome na escola, o nome da Nayara, porque é justa a homenagem. A nossa amiga Andressa, psicóloga, nos passou que dá, sim, para fazer um trabalho de conscientização na escola infantil, usando o acontecimento da Nayara, e, sim, será sempre lembrado de uma forma muito carinhosa aqui no nosso município o nome da Nayara. É uma justa homenagem, sim, colocarmos o nome de uma escola infantil. Como o colega falou, vamos pôr o nome de uma rua? Não vamos deixar o nome da Nayara ser esquecido, senhor presidente.
Uma escola infantil, como bem colocou o colega Marcos, ela estava indo para a escola. Ela foi atacada no momento, senhor presidente, que estava se dirigindo para a escola. Infelizmente, por consequências da vida, por necessidades, por muitas vezes um pai, uma mãe não consegue acompanhar a criança até a escola, porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos seus afazeres e por muitas vezes as crianças são obrigadas a se dirigirem sozinhas para a escola. Então, peço realmente a sensibilidade dos colegas, a sensibilidade de aprovar esse projeto. É uma justa homenagem. A comunidade de Vacaria pede esta homenagem. E por isso eu fiz essa proposição. Não foi uma ideia do André. Foi uma proposição da comunidade, dos moradores lá do bairro municipal, que principalmente que sentiram a dor de perder a Nayara. Então, peço realmente a sensibilidade, como eu falei, é uma homenagem muito justa, senhor presidente, para alguém que nos deixa aqui um legado de cuidarmos das nossas crianças, dos nossos jovens, para que se faça realmente, como a colega Seu Mari falou, antes de que acontecerem esses problemas, que a gente tome medidas para que seja minimizado e que não aconteça mais esse tipo de situação. Muito obrigado, senhor presidente. Peço realmente aos colegas que se posicionaram contra, repensem agora, porque vai ser feita a votação e, sinceramente, se for aprovado, tenho certeza que a população aprovará o voto de cada um aqui dentro desta casa. Portanto, muito obrigado, senhor presidente, e fica aqui o meu agradecimento. Sim. Senhor presidente, quero encaminhamento. Também quero encaminhamento. Eu vou solicitar encaminhamento então, para a vereadora Seu Mari e em seguida para o vereador Fernando. O senhor pediu comunicação urgente também, Fernando. Quer pedir encaminhamento? Tá. Senhor presidente, colegas, eu quero colocar aqui que, que pelo voto contrário, eu não estou colocando a posição contrária que seja feita a homenagem. Tá? Vou tentar ver se eu consigo ser clara, porque esse momento ele é sensível, mas pela história que eu conheço dela, pela história que eu conheço da mãe dela, desde quando tinha 7 anos de idade, 7 anos eu conheço, pela história que eu conheço, pela família, por tudo o que envolve ela, a Nayara, eu peço a proteção e o respeito pela memória dela. Só isso que eu peço, que a gente possa ter, possa ser sensível em proteger a memória dela. Muito obrigada. A memória e a sua história. Muito obrigada. Vereador Fernando. Senhor presidente, nada tira o mérito da intenção do vereador André. A homenagem é mais do que justa e quero repetir aqui que isso aqui não é nada, um voto não é um afronte a uma família, a uma comunidade, não é com ameaça que a família ou a comunidade vai saber quem votou contra. Eu acho que estamos num lugar de diálogo e não numa arena, onde que parece cada votação uma batalha, onde nos ameaçam que a comunidade, que a família vai ficar. Que bom que todos fiquem sabendo mesmo. Por causa que eu reitero a minha votação aqui, não é contra a homenagem, tanto é que assumi um compromisso de votar, mas quando existir uma escola, lá já houve até uma movimentação para se nominar um posto de saúde que não saiu. E agora se debate a nomenclatura de uma escola que ainda não começou. Então, enquanto não estiver colocado um tijolo sequer, ou feito pelo menos a terraplanagem nesse local, eu acho muito injusto nós estar nomeando algo. Se o vereador André pensa com isso, garantir a nomenclatura dessa escola, eu, como comprometido que sou,
digo, no momento que começarem as obras, pode colocar o projeto que eu voto a favor. Mas, enquanto não tiver um tijolo colocado lá, eu não posso estar dando nome a alguma coisa que não existe. Esse é o meu voto e essa é a minha colocação. Não é, digo, repito, sob ameaças aqui que nós vamos pautar a nossa votação. Não havendo mais comunicações, manifestações, o referido projeto estarão em processo de votação nominal. Vamos começar, então, direto pelo projeto do vereador André, e em seguida pela indicação da vereadora Selmari. Aí, demais, vamos para a votação dos que vêm do Executivo. Projeto de Lei Legislativo número 19, de autoria do vereador André Rokoski, está em processo de votação nominal. O projeto de lei legislativo número 019 de 2018 foi rejeitado por 9 votos contrários e 5 favoráveis. Indicação do número 37, de autoria da vereadora Selmari, está em processo de votação nominal. A indicação número 37 foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 134 de 2018 está em processo de votação nominal. Projeto de lei número 134 de 2018 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 130 está em processo de votação nominal. Projeto de lei de número 130 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 129 de 2018 está em processo de votação nominal. Projeto de lei de número 129 foi aprovado por unanimidade. Na comunicação urgente de líder, vereador Fernando Lucena Maciel. Senhor presidente, ainda no assunto crianças e cuidado com as crianças, como foi tão tocado aqui. Todos os vereadores falaram em prol, em defesa das crianças. No sábado que passou, recebi a ligação de um advogado aqui em Vacaria, de um jurista, o qual pediu-me para que fosse até o seu escritório. Eu não vou citar o nome dele para não expor, porque ele é uma pessoa muito competente e com certeza também tem boas intenções. E ele falava em nome dos transportadores escolares, que estão se movimentando para que revoguemos a lei que aumenta o prazo da idade dos veículos, que antes era de 20 anos, hoje ele ficou para 15 anos e entra em vigor a partir de 2019. E então, senhores vereadores e comunidade em geral, mas principalmente vereadores, meus colegas, que têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, eu participei do Fundeb e alguns mais aqui também participaram. Durante 4 anos eu participei, e a gente
de tempo em tempo, fazia as vistorias nos veículos que transportam as crianças, as nossas crianças aqui do município, que vão para a escola desde pequenininhas, do tamanho da Nayara, como foi falado aqui, até as maiorzinhas. E vão sozinhas. E esses veículos, não na maioria, mas muitas vezes, vereadora Rita, vereador Marcelo Dondé, vereador Joaquim, que votaram também pensando nessa questão, muitas vezes nós vimos veículos com cinto de segurança amarrado com arame, estepe em cima de banco, a vereadora Selmari também trabalhou na educação, até hoje trabalha. Então, porta caindo, sem o macaco, sem estepe, sem as condições mínimas de trafegabilidade. Não quero generalizar. E há, conforme esse advogado falou, uma movimentação de 10 ou 11 proprietários de empresas de transporte escolar. Então, eu peço encarecidamente que, se alguém mais foi contatado, além da minha pessoa, que não deixe isso passar de apenas uma consulta, porque estaríamos votando contra as nossas crianças. As empresas, elas têm que se adequar à licitação que é feita e às leis vigentes no nosso município. O município paga o transporte escolar e o transporte escolar transporta as nossas crianças, os nossos filhos. Hoje, de repente, muitos aqui não têm filhos que serão carregados nesse transporte, mas quantas pessoas que nós conhecemos são? E com que segurança vai ser? Reitero, não é uma unanimidade a falta de preparo de muitos veículos do transporte escolar, mas muitos que nós vimos era, e por isso que foi feita essa lei, essa emenda, para diminuir o ano de validade dos veículos que transportam. Então, fica esse alerta. Eu gostaria muito de ter falado na sessão de ontem, mas ela se estendeu. Fica esse alerta aos colegas vereadores que também provavelmente sejam contratados quanto a essa matéria. E quando ela vir, e se ela vier, que nós não se abatamos e não nos deixamos levar por conversa que as empresas vão deixar de fazer o transporte escolar, porque não vão. Não vão. Eu peço até que as empresas se planejem antes e tenham veículos melhores para aí sim poder, de repente, requerer um valor melhor. Mas hoje, pessoal, hoje nós temos que lutar pela segurança das crianças, pela segurança dos alunos, e para que as leis, elas não sejam pautadas pelos grandes, por quem tem o poder, por quem tem as coisas. Senão, cada empresa que vier aqui e a gente abrir a mão, daqui a pouco a população não terá mais direito nenhum. Era isso, uma boa tarde a todos e uma boa semana a todos. Na comunicação, gente líder. Não havendo mais nada a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos ao som de Paixão Cortes, cantando o hino ao Rio Grande.